Olá pessoal, a nossa aula de hoje será sobre o monóxido de carbono. Então deixa eu falar para vocês aí. No processo de queima, quando há combustão de vários tipos de componentes, existem vários gases que são emanados da combustão. Dentre eles a gente tem o ácido cianídrico, tem o metano, tem o dióxido de enxofre, nós temos lá o gás cianídrico, então muitas outras substâncias e produtos são gerados a partir da queima. Porém, principalmente dentre eles é gerado o monóxido de carbono. É sobre ele que eu gostaria de tratar com vocês hoje. O monóxido de carbono, aqui ó, presente nos grandes incêndios, nos pequenos incêndios ou nos incêndios em residências, em qualquer que seja ele é altamente tóxico. E deixa eu dizer para vocês, ele é altamente prejudicial e é um dos tipos de gases que mais matam pessoas, mais matam seres no local da ocorrência. Segue aqui algumas características que você precisa compreender. Então vem comigo aqui, ó. A primeira característica dele é que ele é inodoro. Se ele é inodoro, ele não tem cheiro. E ele é incolor. Ele não tem cor. Se liga aí comigo. Todas as vezes que se trata de um gás que ele é incolor e ele é inodoro, galera, se liga aí, se ele não tem cheiro, isso vai fazer com que o profissional, o resgatista, o bombeiro profissional civil, o socorrista, que entre no local da cena para buscar o paciente, ele tem consciência de que ele não está vendo nem está sentindo o cheiro. Não significa dizer que isso não vai ser muito tóxico para o corpo humano. Então, eu preciso, antes de falar sobre o monóxido de carbono que ele vai atingir dentro do corpo humano, eu preciso falar um pouco do oxigênio e sua ação dentro da célula, das hemácias, como é que tudo isso acontece. Então, vem aqui, ó, se liga aí, ó. Existe uma combinação do oxigênio com o ferro. Esse ferro está na hemoglobina. A função da hemoglobina é exatamente pegar esse oxigênio e levar para a corrente sanguínea através das células para todo o corpo. Então, entendendo, resumindo, o ferro do monóxido, o ferro da hemoglobina, que é responsável por levar o oxigênio, se junta com o oxigênio aqui, ó, e leva o oxigênio para todas as partes do corpo. Então, essa função da hemoglobina faz com que quando você respira, você está num ambiente, você respira, pega o ar, esse ar entra na cavidade nasal, vai para os pulmões, descendo pela árvore respiratória, lá no pulmão ele vai sofrer uma troca gasosa chamada hematose, onde essa hematose ele vai entrar nos alvéolos pulmonares. Entrando nos alvéolos pulmonares, esse oxigênio agora vai ser carreado através da corrente sanguínea até chegar ao coração. Do coração, ele vai ser distribuído para todas as partes do corpo, inclusive para o próprio coração. Então, o coração vai distribuir para ele mesmo, vai distribuir para a cabeça, vai distribuir para o pulmão, vai distribuir para todas as partes inferiores do corpo, de maneiras que todo o corpo será alimentado por esse oxigênio. Para isso, a hemoglobina, que tem essa responsabilidade de levar esse oxigênio, tem que estar muito bem nutrida do oxigênio. Então, a junção do ferro da hemoglobina com o oxigênio recebe o nome de oxihemoglobina. Diga-se de passagem que essa combinação é uma reação química, certo? Teoricamente conhecida como uma reação química fraca. Aí você vai dizer, fraca? Exatamente isso. Uma combinação fraca, porque na presença do monóxido de carbono, tudo isso aí vai se desmanchar. O paciente vai ter essa quebra dessa reação química por um outro produto bem mais forte, que é exatamente o monóxido de carbono. E o monóxido de carbono está presente principalmente no incêndio onde haja menor quantidade de ventilação,
principalmente ele vai ser muito mais incidente onde haja um ambiente, as portas fechadas, vedadas, um ambiente todo lacrado. Quanto mais difícil de circulação do ar ambiente, maior a produção de monóxido de carbono. Ok? Então, deixa eu levar para vocês o entendimento como é que o monóxido de carbono atinge o corpo humano e o paciente, o profissional, a vítima, quem quer que seja, morre no local. Então vamos lá, como eu prometi para vocês, nós vamos entrar agora numa área em que você vai compreender a ação do monóxido de carbono no corpo humano. Então vem comigo aqui, ó. Falamos de duas características dele, que são que ele é inodoro e que ele é incolor. Porém, a principal característica dele, antes dele ser inodoro e incolor, é que ele tem uma grande afinidade de combinar-se com o oxigênio. Essa ação de combinar-se com o oxigênio, ela é crucial para o corpo humano. Ora, nós vimos agora há pouco que o oxigênio precisa estar lá junto com a hemoglobina para levar para o corpo humano. Porém, no momento em que o corpo humano, que o organismo está num ambiente cheio de fumaça, o monóxido de carbono aproveita essa oportunidade para gerar a sua principal característica, que é aproximar-se do oxigênio e aí fazer com que haja uma afinidade maior naquilo que ele já sabe fazer, que é a combinação química. Então, olha só, o monóxido de carbono combinado com o ferro que está na hemoglobina, a hemoglobina responsável por levar o oxigênio, aqui ó, por levar o oxigênio na corrente sanguínea através das células, haverá uma combinação desse ferro com monóxido de carbono chamado carboxihemoglobina. Essa carboxihemoglobina, ela vai fazer com que o paciente sofra uma intoxicação celular. Entendendo isso mais profundamente, a velocidade com que o monóxido de carbono se afina com o oxigênio, ela vai de 200 até 300 vezes mais que o próprio oxigênio com a hemoglobina. Então assim, moçada, compreenda bem, estar no meio de uma fumaça, estar no meio de um socorro, em um ambiente que seja gasado, você tem que se ligar. Isso é muito rápido. Para vocês compreenderem, aqui próximo à nossa empresa, da MS Fire, houve uma ocorrência numa avenida grande. Então, assim, lá veio queima de plástico, materiais recicláveis, plástico, derivados de plásticos, outros mais. E, assim, a fumaça era tão densa, tão pesada, tão densa, que a proporção que ela começou a queimar, o material começou a difundir outras substâncias, que começou a gerar um processo de intoxicação violento. A nossa equipe do Corpo de Bombeiros, quando chegou lá para fazer o resgate das vítimas, dos animais que estavam lá, certo? Eles entraram com um cilindro de ar comprimido, que aquele cilindro, a gente vai ter uma outra aula falando sobre isso aí. Então, nós chamamos isso de equipamento de proteção respiratória individual. Então, uma máscara específica com um cilindro de ar comprimido. Dentro do cilindro tem ar respirável. Então, cuidado para não confundir. Tá certo? Não é cilindro de oxigênio que o camarada leva nas costas na hora do resgate. Ele leva um cilindro de ar comprimido ou ar respirável, tá bom? Quando a gente fala sobre isso, ele está dizendo o seguinte, que o ar respirável que está lá dentro do cilindro vai fazer com que ele consiga entrar no ambiente, fazer um resgate das vítimas, apagar o fogo, debelar o sinistro e ainda sair com vida. Porque, sabendo disto, ele não poderá respirar a fumaça que está no local. Aí eu fico me perguntando, mas professor, e as pessoas que estão lá dentro? As vítimas que estão lá dentro? Sabendo que
o monóxido de carbono é inodoro, é incolor e tem uma afinidade violenta com a hemoglobina, vai gerar uma intoxicação celular no paciente, cerca de até 300 vezes mais rápido a sua afinidade do que o próprio oxigênio que está lá no local. O que é que isso vai acontecer? Moçada, vem para cá. Olha só, a composição do ar respirável que nós temos no ambiente, ela é 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Essa combinação que vocês estão vendo aqui, ó, é uma combinação do ar ambiente. Todas as vezes que eu falar de ar ambiente nessa composição aqui, vocês vão conseguir perceber que 1% de outros gases. Quando eu falo de 1% de outros gases, está exatamente citado aqueles gases que eu falei lá no começo da nossa aula. E aí, agora para vocês entenderem agora a profundidade do risco que é fazer um resgate em meio às chamas, em meio à fumaça e a prevenção, a necessidade de você se cuidar. Se liga, olha para cá. Olha aqui, ó. Se estiver lá no local 0,05 percentual de monóxido de carbono, já é altamente tóxico. E se esse percentual chegar a 1% aqui, ó, 1% de monóxido de carbono, isso poderá gerar, inclusive, a inconsciência e a morte no local da ocorrência. Veja aqui, ó, que se 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, se o monóxido de carbono ocupar 1% no local, esse paciente poderá morrer imediatamente. Daí então, o que faz vocês lembrarem daquelas ocorrências grandes de incêndios vultuosos, como teve lá na Boate Kiss, onde pessoas não morreram queimadas, inclusive não estavam chamuscadas de fogo de jeito nenhum, apenas o processo da fumaça. Elas morreram no local. Morreram, inclusive, pessoas depois que foram tiradas do ambiente, porque o ambiente estava completamente gasado. Então, qual é a visão que você vai ter nessa aula de hoje? É que quando você sair do local com esse paciente, você deverá retirar essas roupas desse paciente, porque ficam intoxicadas, as roupas ficam impregnadas, na verdade, essa seria a palavra, com monóxido de carbono. Só para vocês compreenderem, nas nossas viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros, as nossas vestes de entrar no incêndio, elas não ficam mais dentro da viatura. Antigamente nós deixávamos as vestes dentro da viatura, hoje a gente não deixa mais. E essas vestes elas ficam empeduradas em cabides fora da viatura, exatamente para quando nós irmos para uma ocorrência, a viatura não está cheia de gases tóxicos que são emanados, que já estão impregnadas na roupa. Essas roupas também já não ficam no alojamento. Os profissionais de resgate, quando chegam da ocorrência, essa roupa é tirada, deixada lá no cabide, fica lá no local e eles vão para o alojamento, fazer um asseio, fazer um banho, mesmo fazer um descanso até a próxima ocorrência. Isso significa dizer que há um entendimento que quanto mais fechado for o ambiente, mais propício vai ser com que o monóxido de carbono tome de conta. Então, numa ocorrência como essa, a vítima deverá ser retirada do local para um local arejado, para um local aberto, e vai ser retirada essas roupas desse paciente, colocado uma roupa limpa. Na verdade, a gente não tem uma outra roupa, a gente vai colocar cobertores sobre ela e vai administrar oxigênio suplementar. Com a utilização do oxigênio suplementar, será verificada a dosagem conforme a necessidade do paciente, que poderá ser através de catéter nasal, que vai até 4 a 6 litros por minuto, ou poderá ser utilizado máscaras, tá bom? Essas máscaras de baixo fluxo ou de alto fluxo, e a gente consegue colocar até 10 a 15 litros por minuto na inalação, utilizando máscaras de alto ou de
de baixo fluxo. Isso vai entender que para o resgate de uma vítima que estiver no local e o monóxido de carbono alcançar cerca de 1%, a vítima poderá morrer no local. Então, moçada, deixa eu levar vocês ao entendimento aqui. Entender sobre um ambiente gasado, entender sobre um ambiente que tem fumaça, é compreender qual é a probabilidade de você salvar uma vítima lá. Quanto mais rápido você chegar no local, quanto mais preparado você estiver, mais probabilidade você vai ter de socorrer uma vítima. Aí checa a seguinte orientação: e se você for a vítima e estiver no local, você procura deitar-se no solo, porque o ar respirável ele é mais pesado do que a fumaça. A fumaça vai para cima e o ar respirável vai para baixo. Então você vai deitar literalmente no solo, tá bom? Se tiver um pano, se tiver algo que você consiga molhar e colocar no rosto, colocar no nariz, isso servirá de um filtro. Isso vai aumentar as chances de você permanecer vivo no local. Daí então, se arrastando e procurando uma saída, isso certamente poderá facilitar o resgate seu, se você, no caso, for a vítima. E se você estiver entrando para o resgate e suas condições mínimas de material, de equipamento, você também deverá entrar rastejando no local. Essa é uma dica voltada para a área de segurança e prevenção de acidentes. Então, moçada, monóxido de carbono, um gás incolor, um gás que é inodoro e, sobretudo, tem uma característica tremenda, que é a combinação violenta com o oxigênio, fazendo com que haja uma asfixia celular. Ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Se você gostou, compartilha com a moçada, salva essa aula aí, mantém contigo, isso vai te ajudar no teu processo de crescimento profissional e pessoal e resgate de vítimas. E, sobretudo, se inscreve no canal e dá um like aí pra gente aí. Nós nos encontramos na nossa próxima aula. Ok? Um grande abraço.